Meu convidado de hoje, como ele mesmo se define, é um franco-carioca. Ele foi criado e estudou entre o Rio de Janeiro e França. Ele se formou em administração na PUC do Rio de Janeiro, tem especializações no Brasil pelo IBMEC Dom Cabral e nos Estados Unidos tem MBA em Kellogg e fez o PM em Harvard. Ele faz parte da segunda geração dos acionistas da Sul América, onde desenvolveu sua carreira como executivo no Brasil e no Canadá, mas decidiu sair do grupo para construir sua própria história e fundou a ISA, uma seguradora que está transformando e revolucionando o mercado brasileiro. Esse apetite para os negócios também é muito apurado para os projetos sociais, mas sem abrir mão do tempo e cuidado que ele dedica com a família e com os amigos. Aqui na minha frente eu tenho um dos caras mais cultos que eu conheço, gente fina, e com seu humor francês, ele é uma companhia fantástica para uma rodada de vinho ou de Negroni sem fim. Seja muito bem-vindo, Gabriel Charbonnier. Obrigado, Bas. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que você exagerou um pouco aí sobre tudo isso. Você deve estar falando de outra pessoa. E só complementando, sexta geração. Sexta geração. Vem de um peso grande aí de família de imigrantes bascos que vieram para o Brasil e trabalham com seguros há 5 gerações e agora eu 6. Muito bem. E, Gabi, eu quero começar já perguntando sobre a sua criação dividida entre Rio de Janeiro e França. Como foi isso? Cara, não foi trivial, né? Foi uma criação de família tradicional francesa, com um investimento relevante no Brasil, que vem por parte das mulheres, né? A Sul América é um family business que vem pro lado das mulheres. Minha mãe cresceu, foi na França também, entre Brasil e França, e casou com meu pai, que era filho de embaixador e que tinha rodado o mundo, e veio na década de 70, no Milagre Brasileiro, vim trabalhar no business da família da esposa, né? E por aqui ficou, né? Nos últimos 45 anos, 46 anos. E eu fui educado com uma educação rígida, extremamente europeia, numa cidade maravilhosa, gostosa, mas, vamos dizer assim, com certo hedonismo, né? Então era um contraste grande, né? Eu era um cara mais formal, e você sabe, como amigo, eu sou um cara formal, né? Então, mas foi muito rico, né? Eu tive a chance também de estudar no colégio interno, né? Parece que eu era um pouco turbulento quando era jovem adolescente. Fui fazer 6 anos de colégio interno, que também me deu uma formação bacana de convivência, né? Você tinha que acordar cedo para ter água quente, né? E brigar por sucrilhos no café da manhã, que parece um pouco surreal, né? Quando eu conto isso para quem me conhece, mas já passei por essa fase na vida também. Mas isso me deu também uma questão de resiliência e entender também um pouco minha posição. Quando você vem de família abastada, gaiola de ouro, né, que você vem, você também precisa ter um choque de realidade, senão você fica muito alienado e fica uma pessoa passiva, sem propósito na vida. Então, agradeço meus pais aí pelo esse movimento, né, e essa dualidade educacional que me permitiu estar aqui hoje conversando com você. E quais são as principais diferenças culturais que você já percebia desde pequeno entre Rio de Janeiro e França? E talvez quais similaridades também? Começar a pegar pelas similaridades, né? São 2 culturas latinas, que já ajuda muito, né? A questão, 2 culturas latinas de praticamente mesma religião, né? Os 2 países. Então isso já ajuda muito nos usos e costumes. A diferença é que o francês é formal, respeita os mais velhos, sua hierarquia, o tempo, as horas, né? Então, e o carioca é mais descontraído, mais irreverente, né? Então é um humor um pouco diferente. Então essa dualidade dá um equilíbrio, né? Então muitos amigos me falaram, tropicaliza o francês. Então acho que eu consegui pegar os 2 lados, tropicalizar e ser um pouco mais descontraído, e também o meu lado formal, que a galera gosta bem, né? Eu acho demais. E você conhece bastante história, deixa eu explorar um pouquinho isso daí contigo. Por que na tua opinião aí, aqui no Brasil nós somos do jeito que somos e na França as pessoas são do jeito que são? A França é uma civilização de mais de 2.000 anos, que passou por muitas guerras, muitos reposicionamento de liderança de governo, né? Eram monarquias, um sistema feudal, passou por uma revolução, liderou o livre pensamento dentro da humanidade nos últimos 300 anos, em um país da liberdade, igualdade e fraternidade, né? São 3 pilares muito importantes para uma evolução civilizatória, né? E é uma civilização muito bem estruturada que tem seus desafios hoje. A civilização brasileira, uma jovem civilização, somos uma jovem nação de pouco mais de 200 anos, então estamos celebrando 200 anos de independência, onde tinha um movimento extrativista, um movimento país continental, né, que fala a mesma língua, com acho que 2 ou 3 fusos horários, e mais 90% de mesma religião. Mas as distâncias e a informalidade, em função de
ocupar o território e você ter que sobreviver também fizeram que o Brasil é a terra de tudo onde é possível. E onde é possível? Um mercado de 207 milhões de consumidores. A França já está tudo organizado, a velha Europa já está estruturada. Então você tem muitas restrições. Tanto que em questão de inovações, né? As inovações vêm do novo mundo, né? Então, e o Brasil, eu acho que tem muita oportunidade, é um país acolhedor, não que a França não seja, mas é um país acolhedor, um país onde as pessoas, você faz amigo muito rápido, as relações são muito rápidas, mas aprofundar essas relações, eu acho que o francês aprofunda mais. Então, não existe certo ou errado, existem maneiras de se viver e viver entre dois, com pé, vamos dizer assim, dois países, você consegue extrair o melhor e também se observa os lados também, que eu chamo de ponto de melhoria, né, para não criticar. Então, é o que é. E, poxa, você construiu uma parte importante da sua carreira na empresa da família. Foi uma escolha totalmente sua? Teve influência da família? Boa pergunta. Hoje, com o recuo, eu vejo que, de uma certa forma, eu acabei indo para o family business há quase 20 anos atrás. Trabalhava em consultoria, Arthur Andersen, Deloitte, fiz um rápido empreendimento pessoal e recebi naquela época, um convite, né? Vem para cá, vem entender como é que a gente faz o assunto. E eu achava muito chato o tema. Não tinha propósito, não estava alinhado com o que eu achava, não me entendia, não me identificava. E é uma indústria muito tradicional, principalmente no Brasil, uma indústria de 150 anos que pouco evoluiu de uma forma assim, né? A visão do consumidor final é que seguro é burocrático e caro. E na hora que você precisa usar o seguro, né, você precisa ter o ressarcimento, né, do seu sinistro, sempre tem um veja bem. Então, ninguém gosta de seguro, vamos ser bem transparente. Isso tirando o dono de seguradora, que é um business com receita recorrente, margens muito confortáveis. E eu acabei recusando a primeira vez. Geralmente você não recusa convites, dependendo da pessoa que te faz. E aí, uns 2, 3 anos depois, eu estava formado e um pouco refletindo sobre o que eu ia fazer da vida, e pela minha formação e minha visão um pouco de entendimento de consultoria e auditoria, recebi um outro convite e falei, vou pensar, deixa eu refletir, que é uma decisão importante. Eu morava no Rio na época. E aí saí do Rio e fui para Machu Picchu. Então, uma viagem divertida, que você vai de mochila, né? Cabelos ao vento, barba por fazer, e vai embora. E fiz lá a trilha Inca, chegou, e me lembro muito bem que eu tomei a decisão no dia 31 de dezembro de 2003, quando eu cheguei às 7h da manhã, depois de 4 dias e 3 noites caminhando em cima lá das cordilheiras dos Andes, de falar, tá bom, vou entrar no family business. E eu tomei lá umas decisões. Eu não vou ficar no Rio, a matriz era no Rio, vou ficar longe da corte, né? Eu chamava de corte. Então eu já era um pouco provocador, né? Assim, em função do status quo. Falei, quero morar em São Paulo e gostaria, né? Queria uma coisa, gostaria outra. Então, gostaria de morar em São Paulo, trabalhar na área de gestão de seguro-saúde, na gestão de fornecedores de hospitais e laboratórios, que é onde eu entendia que eu tinha visto o balanço, que tinha um desafio relevante ali de gestão de custo. E aí, voltando para o Brasil, foi interessante, porque 4, 5 dias depois estava voltando para o Brasil, marquei a reunião com a pessoa que eu tinha que conversar, uma pessoa da família que eu tenho como um irmão mais velho, e fui conversar com ele. E naquela época existia Grêmio de Funcionários, hoje em dia é surreal. E no Grêmio de Funcionários eu fui cortar o cabelo, porque eu estava com o cabelo um pouco revolto, né? E obviamente deu errado, ficou com um buraco, aquela coisa toda. Cheguei lá, a primeira coisa que o cara me olhou, eu falei, tá com a cabeça meio esquisita, acabei de cortar o cabelo aqui no Grêmio, sugiro mudar o barbeiro aqui. E aí eu topei, né? Eu expliquei o que eu gostaria, e aí a pessoa falou, pô, me achou maluco, né? Vamos fazer aqui um trainee de luxo, né? Vamos assim, pra você entender o business. Agora, da porta para fora é contigo, tá, Gabriel? Você, né? Eu vou avisar, mas da porta para fora é contigo. E aí eu entrei no business e foi muito desafiador, muito. Morava aqui na Berrine, né? Tinha um flatzinho na Berrine, na rua... Vou tentar lembrar o nome da rua, era perto de uma balada chamada Manga Rosa. E eu chegava às 7h15, 7h30 da manhã na Sul América, saía às 9 da noite, não conhecia ninguém em São Paulo e trabalhava feito um condenado. Não feito um condenado, eu sempre gostei de trabalhar. Eu sou, às vezes, se é para não fazer nada, eu sou muito bom nisso. Se é para a gente viajar e tomar Negroni, ladeira abaixo. Mas se é para ralar, e se eu vejo que tem alguma coisa que realmente eu acho incrível, eu caí para dentro. Então eu realmente mergulhei a fundo e aí comecei minha carreira. Mas eu era muito imaturo na época, muito, muito imaturo.
E falando dos lados de você chegar numa empresa da família, Sul-América, com toda a governança, com toda a estrutura que existia, quais foram as barreiras para você se encaixar? Porque, de um lado, certamente você, não tem a menor dúvida que você sofreu um preconceito. Poxa, quem que é esse acionista ou herdeiro chegando? Por outro lado, a cobrança. Conhecendo a tua história e conhecendo um pouco da dinâmica do mercado, não foi aliviada? Me conta um pouquinho mais aí desse modus operandi. O modus operandi foi muito simples. Eu entrei e já me deram um apelido, né? O brasileiro gosta de dar apelido. O francês não dá apelido, é mais formal. Me chamaram de príncipe do mercado de seguros. E eu era muito imaturo, né? E jogava o jogo, mas príncipe é de principiante também, né? Você pega isso e você vai entendendo a dinâmica. E eu trabalhava. Era respeitoso com as pessoas e trabalhava. Só que, infelizmente, eu entrei na época numa organização que estava passando por um processo relevante, né, de transformação, com sérios desafios também de caixa, sérios desafios também de perfil de mão de obra para um mundo em transição. E você chega um jovem cara de 27 anos, meio cabeludo, e francês fala direto, como você sabe bem, né, bem transparente, bem straight to the point. Numa cultura brasileira, não, peraí, calma, não sei o quê. E quando você tem que ter eficiência na entrega de gestão, tem uma diferença, né? Então, assim, eu aprendi muito, tomei muita porrada. E me fez bem, tomei muita porrada. E eu não estava protegido, né? Então, eu tenho um agradecimento aí a todo mundo, né? Perdi muitas pessoas de vista ao longo da carreira, mas um grande agradecimento porque eu entrei, mas eu não tinha as alçadas, né? Mas também sabia jogar o jogo, mas vencendo barreira. Foi desafiador. E aí, quais foram as alavancas que fizeram você deixar de ser o executivo do império e empreender? Afinal, arriscar seu capital, arriscar sua reputação, porque você captou dinheiro também, não me parece uma escolha tão óbvia. Não, não é. Não é uma escolha óbvia. Eu era muito infeliz no que eu fazia. Tive uma carreira, vamos dizer assim, muito bacana. Só tenho agradecimentos e reconheço. Mas eu não era feliz comigo dentro da minha dinâmica de vida pessoal, o tripé vida pessoal, vida profissional e o equilíbrio emocional estava desestruturado. Tinha uma visão um pouco diferente, né, do mundo em relação a uma indústria muito tradicional, não só a atividade econômica de seguros me incomodava, no sentido que estava distante. Eu acho que a atividade econômica, pelo menos estamos falando aí de 5, 6 anos atrás, estava muito distante, né, de todas as atividades econômicas dos últimos 30 anos que mais evoluíram da centricidade do consumidor final, olhando em investimentos em tecnologia e soluções que agreguem valor, que resolvam dor do cliente. A indústria de seguro está distante disso. E eu tinha uma visão bem diferente, né? E o pessoal me achava elitista, porque eu queria trazer gente do IME, do ITA, pessoas bem qualificadas, da FGV e tudo. Então não é isso, você quer eficiência. E quando você quer eficiência e você está dentro de uma organização tradicional, no fundo, quem está errado não é a organização, é você que está dentro de um contexto que você não está encaixado. E fora que eu era da família, e fora que tentava desbravar coisas que tinha lá seu modus operandi. Então havia uma ansiedade muito grande, até o dia que eu botei a bola no meio de campo, olhei em volta e falei, cara, deixa eu tocar minha vida, eu acho que posso fazer outra coisa. E aí fui tirar um sabático. Em 2017 eu avisei que eu estava botando a bola no meio de campo, em março de 2018 eu era estatutário, não renovei meu mandato, né? Apresentei, olha, eu falei como todo executivo, você não renova o seu mandato nas assembleias. E aí eu fui aceito, né? Para minha positiva surpresa, né? Muito rapidamente lá no OPM, lá em Harvard, que mudou minha vida. Eu saí de uma dinâmica executiva, uma dinâmica muito conflituosa, para voltar para a faculdade. E eu adoro o ambiente de faculdade, eu acho que teste vocacional teria sido professor de faculdade, o mundo acadêmico, um pouco, faculdade americana, aquele ecossistema um pouco diferente, né? E aí fui fazer lá o OPM, que são 3 módulos de 3 anos, cada módulo 3 semanas, e você literalmente volta lá como estudante, lavar roupa na máquina de lavar roupa. Ninguém sabe usar uma máquina de lavar roupa, então você tinha 140 pessoas que tiveram histórias incríveis de vida, e no fim de semana para lavar lá a cueca e a meia, não sabia ligar uma máquina de lavar e secar. E eu fazia parte dessas pessoas. Era de chorar de rir, né? Então tem gente que ligava para
empregada doméstica lá, o mexicano ligava e a empregada falava assim, o senhor foi para Harvard para aprender a lavar roupa? E ela ria e o outro estava no YouTube e olhava como funcionava. E eu no meio ali, bom... Coloca o sabão em pó, amaciante... Como é que chama aquele tecidinho lá? Tecidinho, que obviamente eu tinha colocado errado o tecido, né? Eu coloquei antes, enfim. Mas tirando essa brincadeira toda, mas também isso nos ajuda a situar como pessoas, né? Tinha 41 anos, a famosa crise dos 40, né? Tinha acabado de entrar no IPO também na época. Então, o ano de 18 foi um ano de muita transformação. E no final do primeiro módulo, você tem que apresentar um projeto, né? Tinha um idle pitch, né? É um concurso que é feito, são 140 pessoas, dividido em 20 grupos, 7 por grupo, né? Mais ou menos, living groups. E aí apresentei a ISA, né? Uma seguradora 100% digital, cujo propósito é oferecer seguro e solução de saúde para os profissionais autônomos brasileiros, cuja grande dor é se machucar, ir para o SUS, eventualmente ser mal atendido, não poder exercer a profissão por um período dado, porque ele quebrou o braço. E ele é pintor, marceneiro, diarista, motoboy, caminhoneiro, dick economy, e ele não tem o que comer, porque ele tem uma poupança de até 10 dias. Ou ele vai a óbito porque ele teve uma coisa e a família não tem nada. Então apresentei lá a ideia e o assunto foi bem recebido, né? Na votação ficamos em 3º e 5º lugar, né? Com os alunos à volta, com os professores. E aí um grande amigo, Fred Wagner, que também é do IPO, falou, Gabriel, você deveria continuar em frente, acredite, porque esse assunto aí tem alguma coisa que você consegue fazer. E eu, minha autoestima lá embaixo, crise de confiança relevante, né? Momento, o que eu vou fazer da minha vida. E praticamente, pouco menos de 4 anos depois, estou aqui conversando com você, batemos 100 mil CPFs na terça-feira dessa semana e estamos num momento incrível. Mas essa era uma ideia que você já tinha na cabeça? Você formatou ela para o pitch lá em Harvard e arredondou? A discussão com os seus colegas lá na época ajudou a equilibrar? Deixa eu entender só do pitch de Harvard o que já vinha e o que foi talvez a transformação no processo. O pitch de Harvard Quando eu estava Como é que eu posso colocar isso de uma forma bem estruturada e política? Eu tinha essa vontade de trabalhar o mundo digital, vinha de uma indústria com fortíssima resistência ao mundo digital, pelas datilógrafas querendo contra os computadores. Estou sendo um pouco duro, mas eu tenho que tangibilizar isso, e certamente muitos dos ouvintes aqui são da indústria tradicional e vão me crucificar, mas no fundo vamos ser transparentes e lúcidos, hoje tem que ter sanidade. O mundo evoluiu. Temos que olhar dor de usuário final e não mais Henry Ford, né? Vendo o meu carro, você quer um carro, tanto que seja preto, esse é o carro, acabou. Na indústria de seguros é isso, você tem os produtos que são commodities, você não vê no lançamento de produto novo na indústria de seguros há quantos anos? Tem um produto. Cara, evolução de processo não é inovação para mim. Senão, o que é um celular smartphone, né? Você tinha um telefone que você tinha que rodar lá com o dedo, que nossos filhos não sabem nem o que é isso. E aí evoluíram, né? Saímos do Nokia. A Nokia era a empresa que dominava o mercado global de telefone sem fio, né? Telefone celular. E era um telefone normal, só que celular. A Nokia inventou o smartphone, só que ela não viu o valor. E uma empresa da Califórnia entendeu o valor, teve um líder lá, juntou lá os componentes, falou, vou fazer uma solução cujo maior poder do mundo é o indicador e resolve. Tem aí uma indústria, virou a maior empresa do mundo. No meu caso, cara, eu já tinha uma dor, mas eu tinha esse irrequieto. Passei lá uma semana lá no Singularity University em 2017 e, falei, cara, caiu a ficha. A minha inquietação foi tangibilizada entendendo o que estava acontecendo. E falei, cara, quem corre antes bebe água limpa, né? Vamos tentar fazer isso. E não foi possível onde eu estava. Fiquei inconformado, isso me ajudou a tomar a decisão de dar um passo para trás. E quando eu estava lá, eu apresentei a ideia. E os meus colegas de Living Group não acharam chato. Seguro é chato, é um papo de chato. Eu sou um cara chato. Então, como é que se tangibiliza isso? Olha a dor, vamos tentar encontrar a solução, como é que chega naquele usuário final, como é que eu consigo, ele está comprando o que? Sinistro, que é o ressarcimento rápido do evento. Cara, hoje eu estou conseguindo pagar em até 34 minutos. Quer dizer, conseguimos fazer um em 34 minutos, que é fantástico, que é agregar valor para o usuário final, ponto. Todo o resto... Então, foi uma construção contínua ao longo desse tempo todo, que obviamente fiz um business plan bacana na hora de começar a ISA, 80% planejamento e 20% execução. Hoje eu te digo que eu diria 90%, 10% planejamento e 90% execução. É melhor você ter uma estratégia medíocre, uma execução boa, do que um planejamento
das galáxias com uma execução ruim. Então simplifica, faz um feijão com arroz, é isso que o consumidor final quer, ele está satisfeito com isso, aí você vai botando, vai incrementando aí com purê de batata, bife. Do pitch de Harvard aos produtos que existem hoje, por que você acredita que está transformando a indústria? Cara, a palavra está transformando a indústria, obrigado, eu acho um pouco forte, porque vamos com calma, vamos dar um passo de cada vez. Eu acho que a gente conseguiu, do pitch de Harvard para hoje, que vai dar quase 4 anos, ou seja, é uma jornada relevante, por quê? Só para tangibilizar. Para você montar uma seguradora, você precisa ter uma licença, que nem banco. Não é trivial. Tivemos o suporte do regulador, né, a SUSEP, que é o órgão regulador, fez um trabalho belíssimo, progressista, né, de trazer novidade para uma indústria tradicional, assim como o Bacen fez com as fintechs há 8, 10 anos atrás, a SUSEP fez mais ou menos há 3 anos atrás esse movimento de um sandbox regulatório, onde houveram 26 empresas, 26 startups que obtiveram a licença para começar a operar. Das 26, a ISA foi a segunda a obter a licença, a segunda a começar a operar e a segunda a fazer o pedido da saída do sandbox, que você tem um teto de 70 mil CPFs e um prazo de 3 anos para testar o seu modelo. A gente, em 18 meses, já atingiu esse teto e entrou com um pedido lá, junto com o regulador, que está muito animado de trazer inovação, porque o nosso foco é inclusão de novos brasileiros na indústria de seguros. Diferente das outras insurtechs, a gente olhou dor do usuário final, brasileiros que estão à margem da indústria de seguros, porque os produtos existentes são muito caros e os baratos não atendem à real necessidade deles, e a gente conseguiu democratizar mais seguro, que era meu objetivo. O seguro tem uma finalidade social relevante. Então, isso a gente conseguiu fazer. Então, vamos dizer assim, da onde estava em Harvard para hoje, a empresa mudou completamente. O produto, a solução, proposta de valor, como a gente consegue fazer, como a gente se relaciona. Cara, a gente está operando agora em novembro vai fazer 20 meses de operação, mais de 100 mil CPFs, devemos fechar um ano com 130 mil CPFs, 0 reclame aqui. Estamos com NPS de 88. Por quê? Porque a gente construiu uma empresa digital olhando o usuário final, não olhando back-office, o que nos dá conforto. Cara, é possível. É coisa para maluco, mas é possível. E falando da tua preparação até para sentar hoje na tua cadeira como líder, eu queria explorar um pouco mais no que você entende que o OPM te ajudou a te preparar como um líder melhor. Cara, quando eu cheguei no OPM, no módulo 1, eu tava, não vou dizer em depressão, mas tava às cordas do ringue ali, porque eu tinha largado uma história incrível, né? Você usou uma palavra antes da gente chegar aqui que eu nunca usei, mas para quem vê de fora essa palavra, saiu do Império, saiu do Olimpo, né? Eu não tinha essa percepção. Mas eu saí e falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E eu conviver com 140 pessoas divididas em 2 grupos de 70, subdividido em 10 grupos de 7, né? 7, 8 pessoas, e você conviver com pessoas do mundo inteiro, 70% empreendedores, que fizeram seus business do zero, ou alguns executivos, ou alguns herdeiros de family business. Eu estava ali e falei, como é que eu fui aceito aqui? Eu me inscrevi em fevereiro de 18, primeira semana, na última semana de fevereiro de 18, estava aceito. E saí da Sul-América em março. E estava lá em maio, já em Boston. Falei, cara, não entendi como é que foi aceito tão rápido. E você tem que fazer lá, você preenche o formulário, lá o survey, lá no online. Indiquei 2 ou 3 amigos que fizeram e that's all folks, sabe? Não teve... E nos Estados Unidos tem essa coisa de pistolão, essas coisas. Pô, foi uma surpresa. E cheguei lá, falei, cara, como é que foi aceito? Deve ter alguma pegadinha aqui. E eu tava bem, assim, autoestima lá embaixo. E aí comecei a escutar as conversas, né? Você se apresenta, né? Um pouco que nem o IPO, Lifelong Journey, você começa a falar da tua linha da vida, como é que é a dinâmica. E aí convivia com 2 indianos, um polonês, um canadense, um mexicano, eu aqui pelo Brasil, franco-carioca, né? Tinha as 2 bandeirinhas lá nos coisinhas. E tinha um inglês também. Então você vai convivendo com uma galera e aí o cara vai trocando ideia de vida. Eu olhava para um inglês, o cara foi da Marinha Britânica, Real Britânica, e ele começou a trabalhar com 35 anos, montar uma empresa de tecnologia e estava lá e vendeu o business dele. Pô, o indiano entrou, imigrante ilegal, puxado por um barco, estava na corda dentro d'água, do Canadá fronteira do Canadá para os Estados Unidos. O cara chegou sem comer, começou a lavar prato durante, sei lá, 3, 4 anos. Resumindo, era dono de uma pequena cadeia de hotel Holiday Inn específico para os indianos na Califórnia. E eu olhava para esse cara e falei assim, cara, eu sou um loser. Quem sou eu para estar aqui com esses
homens que, sabe, tiveram atitude. E os caras ficavam constrangidos me olhando, eu sem citar os demais também que tem história de vida. Pô, Gabriel, a gente está constrangido, porque você, sabe, eles têm uma visão minha, eu tinha uma visão deles, no final, cara, a gente somos seres humanos, é uma questão de atitude perante a vida. E eles me deram a resiliência, a coragem e a autoestima de falar assim, cara, muda, olha o copo meio cheio, vai por aqui, vai por ali. Quando você passa a olhar o copo meio cheio e você começa a estudar os cases, né? Cada módulo são 30 cases, você tem que estudar pra caramba, aí você vê cases de N atividades econômicas, e aí você começa a refletir e falar, cara, não existe um modelo, não existe um único ponto de vista, existe N pontos de vista em relação ao mesmo problema, tudo depende de qual que é o objetivo que você tem. Tudo uma questão de saber para onde você quer ir. Então não existe nada escrito, não existe destino, existe o que você quer fazer da sua vida, qual o propósito da sua vida. Então, para mim, eu voltei de lá, assim, de olhos abertos, né, um pouco mais, e fui caminhando. E virou certamente o melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter ido para lá. E, Gabriel, mesmo te conhecendo, tem algo que eu quero te perguntar para entender melhor o teu perfil. Poxa, na tua fala, acho que tem um lado muito interessante, pô, da tua humildade de reconhecer os pontos de desenvolvimento, mas a dúvida que eu fico, isso daqui é para calibrar a vaidade, é síndrome do impostor? Em que fase essa dinâmica aqui? Como é que a gente decupa aqui esse seu lado? Cara, eu não sei. Meus amigos falam que eu sou autêntico. Eu não sei definir. Não é o que eu falo, é como o outro interpreta. Né? Uhum. Então, eu sou isso. As pessoas falam que eu sou muito transparente. Esse é o meu lado francês e muito sincero. Porque eu acho que esse lado da vulnerabilidade que você traz aqui, eu acho muito bacana. E aí é justamente esse meu ponto. Essa vulnerabilidade que todos nós temos os nossos medos, receios, agora o compartilhar não é comum. E aí dali, muitas vezes, você pode ser um sabotador, e você tem isso mais forte, talvez, aqui nessa dinâmica, ou aquela dose de realidade de falar assim, peraí, deixa eu colocar o pezinho no chão aqui e seguir meu caminho. Eu tomei algumas porradas relevantes na vida, como todo ser humano. E essas porradas me ajudaram na vida pessoal. E essas porradas me ajudaram a ter sanidade. Eu acho que eu tento procurar ter sanidade e lucidez em tudo que eu faço. O que não é fácil, porque ego, vaidade, isso atrapalha, eu acho que é a fraqueza do homem. Quando eu passo a falar da minha vulnerabilidade como líder, por exemplo, gera empatia, as pessoas se identificam comigo. E eu sempre fui uma pessoa muito, quer dizer, não que eu esteja falando, eu sempre fui observado como uma pessoa muito humana, e os feedbacks que eu recebia, às vezes, falavam, Gabriel, você fala demais, você não deveria ser assim. Só que, por um lado, como é que você monta uma empresa do zero? As pessoas têm que confiar em você, acreditar em você e ter empatia em você e dividir um sonho. Cara, é meu jeito de ser. Como é que eu virei chapter chair do IPO? Sei lá. Eu entrei no IPO saindo da Sul América. Falei, bom, isso aqui eu estou demitido daqui a 3 semanas. Lá se vão 5 anos. Eu devo ter feito alguma coisa direito. Eu não sei. Eu acho que a gente fala que a ISA é um atendimento digital humanizado. Somos homo sapiens sapiens. Essa coisa de caras e bocas. Eu venho de um background, caras e bocas. Eu venho de um background que jamais estaria empreendendo. Jamais teria se submetido a trabalhar. Estaria, né, brincando por aí, curtindo por aí, mas a vida fica chata, eu acho. Né? Eu posso fazer os dois. Então, vamos fazer os dois, vamos aproveitar. Eu acho que aquelas frases triviais, né? A vida tem que valer a pena, óbvio. Ou você vive feito uma anêmona, que o mar vai te levando, você está indo, você vegeta, ou você efetivamente vive e aproveita e extrai o melhor. Porque, para mim, eu não acredito no amanhã que vou chegar lá num paraíso ou vou chegar reencarnado num sei lá o quê. Tem que valer a pena aqui hoje. O meu paraíso está aqui hoje. Demorou a perceber isso. Eu tive ciclos de vida de passividade e tudo mais. Hoje em dia eu falo, cara, ou você é o protagonista na sua vida e vale a pena, ou, cara, vai brincar de bolinha de gude aí, espera o tempo passar. Vai ficar depressivo e alcoólatra. Você falou de relação com pessoas, do teu lado autêntico. Uma empresa que nasce do zero e cresce tão rápida vai passando por muitas fases distintas e assim, rapidamente troca essa fase. O que muda ao lidar com pessoas em cada fase da empresa? Boa pergunta. O que muda? Eu acho que o que muda é... No começo, você é um vendedor de sonho, você usa toda a sua credibilidade. Eu não tive a menor credibilidade com os VCs, por exemplo. Eu ia ver os VCs e olhar, pô, o cara é branco,
background bom, 1,80 m, um pouquinho 1,82 m, um pouquinho barrigudo. Se der errado, ele continua vivendo bem, não vou apostar nele, mas a ideia é boa. Cara, escutei, não exagerando, uns 30 nãos. Quando eu falo 30 é fundamentado, não é papo de comercial e tudo, coisa de francês, né? Fundamentado. E um dia eu fui conversar com um amigo, falei, pô, não tô conseguindo. Aí o cara olhou e falou, mas o que você quer fazer? Aí eu expliquei, uma pessoa, investidor qualificado, Faria Lima, uma pessoa importante, que me conhece da vida toda, falou, Gabriel, você não tá conseguindo captar você? Eu falei, não, por causa disso. Eu expliquei para ele. Pô, saí com um cheque do almoço que eu não estava esperando. Aí eu olhei, ele falou assim, você deveria falar com fulano e cicrano. Pô, mas eu nunca pedi favor para ninguém na vida. Você não está pedindo favor, vai conversar com fulano e cicrano. Então, tem uma questão de atitude e de credibilidade que eu botei que você falou antes. Depois, para montar time, eu prometi para esses investidores, anjos, que eu montaria em um ano um time, um sistema, a licença de seguros no sandbox e começaria a operar e a gente combinou lá o jogo. Fizemos isso em 11 meses. O time foi a coisa mais importante. A coisa não. É o fator-chave para tudo. Meio básico falar isso para um headhunter, tudo bem, mas é fácil falar, porque as pessoas tem que dividir o sonho, tem que ter empatia, mas é muito difícil conseguir pessoas que você possa confiar. Porque o que tem de pessoas que se vendem e que não é isso é impressionante. A quantidade de pessoas que eu conheci ao longo dessa jornada de ISA que um senso crítico exacerbado na execução finge ou fica de canela bamba, é impressionante. Quando você quer empreender, não pode ter canela bamba. Então, no começo, você até mais flexível, porque você joga com o time que você tem. E aí vai caminhando, você vai entendendo qual o momento da organização ou da empresa que está indo, e você tem que fazer pequenos ajustes. E você observa que na hora que esses ajustes vão acontecer, quem é mais joga contra o edifício, acaba quicando para fora por causa do ego e vaidade, porque não quer reconhecer que não sabe jogar essa bola. Então, a mesma coisa quando você tem, eu não entendo, tirando que o meu Flamengo vai jogar amanhã e ganhou aqui no Brasil, mas eu não entendo nada de futebol, então não quero fazer, mas eu quero fazer analogia com o futebol. Eu sempre uso a analogia do futebol no sentido de um time que joga na defesa, tem uma regra de jogo, joga na defesa. De repente, agora a estratégia é jogar de meio de campo para frente. Cara, você tem que trocar o time, esquece. Você vai perder um tempo louco para treinar e capacitar pessoas que não... Um zagueiro para jogar no meio de campo, jogar para frente, é outra regra de jogo, é outra dinâmica. E eu entendo que as empresas, se elas querem sobreviver, precisam ter pessoas e oxigenar realmente as áreas ou fazer circular, ter uma gestão de eficiência, de troca de cadeira dentro da empresa para fazer acontecer, porque senão você morre, né? 65% das empresas morrem até 5 anos, né? Porque não consegue se reinventar. A ISA tem dentro do seu DNA uma cultura observada, né? Montei uma seguradora com 2 co-founders mulheres. Olha, quebra de paradigma também. Pessoas extremamente mais inteligentes que eu, mais qualificadas que eu, e dependendo da vertical, e com uma capacidade de execução e resiliência. Isso que você precisa. Você precisa ter um núcleo duro ali que, vamos embora, vamos fazer. E aí você vai trazendo pessoas que sabem jogar essa bola, entendeu? Então, depende. Hoje a gente está num momento de expansão. Estamos contratando 15 pessoas. Cara, eu procuro atitude. Não, mas o fulano sabe fazer isso tudo. Aí você conversa, qual que é a atitude? Eu não quero saber se a pessoa sabe fazer. Porque isso hoje em dia é né? Normal. Você tem, o cara fala inglês. E daí? O cara sabe fazer Excel. É meio básico, né? Mas em algumas atividades econômicas, as pessoas ainda ficam surpresas. Não, essa pessoa tem muita experiência. Cara, eu quero uma pessoa com atitude. Então, eu prefiro investir em pessoas que, nesse momento, de alto potencial. Entendeu? Eu estava conversando com uma pessoa chegando aqui da ISA, por telefone, que está aí há 10 dias úteis. Me dá um feedback desses 10 dias. Eu falei, cara, meu feedback é: você caiu de paraquedas, você tem que fazer essas coisas, tem um ponto de atenção aqui, você está corrigindo. Cara, resolve aí, depois me liga. A gente se fala na segunda, por causa do papapá. É atitude. E hoje que eu procuro hoje na ISA pessoas com atitude e com uma visão que a gente está com uma finalidade social que está ajudando aquele consumidor. A gente tem 3 mandamentos na ISA: feijão com arroz. Primeiro, quem paga a nossa remuneração é o cliente. Parece óbvio, né, Bato? Mas nas empresas não. Segundo, no bullshit. Não é uma empresa de super-homem. Errar faz parte. Cara, se a empresa deu errado, culpa do Gabriel. Se a empresa deu certo, mérito do time. Essa é a cultura da ISA. Terceiro mandamento: comunicação transparente à la francesa. Fala a verdade, não enrola. Vai no assunto, não perde tempo. Não fica
fazendo aquela lucubração da novela das 8, do jogo da... Cara, hoje a gente nasceu no mundo digital. Eu tenho 35 pessoas, colaboradores, né, tudo PJ, dando apoio, fazendo tudo que tem que fazer por essa empresa, porque acredita num sonho. Tudo bem, o Gabriel tá lá, fala, as pessoas acreditam em mim, mas a gente está fazendo bem. Só que para isso você tem que tratar as pessoas bem. Então você tem que ter dentro uma cultura que transpareça a tua finalidade, né, a tua vocação, o teu propósito. Ou você vive isso mesmo, ou, cara, você vai bater na parede. Então, são coisas básicas. Gabriel, você falou aqui o básico de todo manual, de todo livro, de como ser um bom gestor, de como a empresa... Tudo bem, mas vem fazer. Difícil pra caramba no dia a dia. Para ser um bom gestor, o que você trouxe de fábrica, o que você teve que se desenvolver? Eu vou falar dos meus pontos fracos. Eu acho que eu sou o melhor líder de trazer a galera para o jogo, motivar, de visão de propósito, desafiar as pessoas, empoderar, do que sentar e bater ali. Então, na ata da semana passada, o detalhamento e tudo, eu acho isso chato. É uma questão de perfil. Tem gente que adora, tem esse lado sádico, né, que pega as anotações e que quer transparecer lá suas frustrações existenciais, controlando pessoas. Esse perfil a gente não tem na ISA. O que a gente tem é um perfil mais, vamos fazer junto. Só que quando a estrutura fica grande, você precisa ter processos mais organizados, que é uma obviedade, mas a gente está nesse caminho. Eu acho que eu trouxe o que eu aprendi na minha vida. Tive a chance de trabalhar em 2 empresas estrangeiras, né, que era a Turance e Deloitte, então boa governança, boas práticas, e empresas hedônicas. Tive a chance incrível de trabalhar com pessoas incríveis na Sul-América e com ética e governança, isso eu trouxe também, e atitude, acho que é minha perante a vida. E tive a chance de trabalhar no ING Canadá, né, 2 anos lá em Toronto, também ver a questão da disciplina, né. Então, quando as pessoas falam, poxa, mas a ISA não é uma startup aí que está na moda, camiseta preta, marombado, que está aí conversando em todos os eventos. Tem sofá laranja e parede verde-limão. Cara, tua sala aqui é 3 vezes o tamanho do meu escritório, é espartano, é o que temos e é o que será. E é o que será. Por quê? Porque eu tenho que viver aquele momento da empresa e repassar a eficiência de custo para o meu usuário final. A famosa, como é que chama? A mesa do Jeff Bezos era na porta. Cara, essa é a cultura da ISA. E não é tipo, mas o Gabriel, você deveria estar aqui num evento que teve, né? A gente citou isso antes. Não é meu lugar, eu tenho que estar na execução escutando o cliente, eu tenho que escutar o cliente. Como é que eu consigo ter um NPS de 88? Porque eu passo o dia todo escutando o cliente. Eu não estou nem aí pro achismo, não estou nem aí pro... Não, porque lá fora, né? Algumas pessoas me perguntaram, qual que é a minha referência internacional sobre o que eu estou fazendo? Eu falei, olha, tenho 2 ou 3 empresas americanas, uma em Singapura que a gente olhou no começo, mas hoje a minha referência é meu cliente final. Ele que paga a minha remuneração, ele que está usando o aplicativo e a nossa solução. Eu quero saber se ele está satisfeito. Quero saber qual que é a dor dele. Eu quero saber qual o novo produto que eu posso lançar para ele. Como eu posso trazer a vida dele mais simples. Não mais simples. Simplificar a vida do dia a dia daquele cara que está no corre. Bom, Gabriel, mas você é um cara... família tradicional. Já você foi trabalhar com um perfil populacional que é a base da pirâmide brasileira. Você não entende nada. Cara, eu não entendo nada, eu vou lá escutar, eu vou lá aprender. Mas a vontade de entender, aprender, a curiosidade de chegar perto desse cara, falar, eu acho que eu posso te ajudar, e não por vaidade, ego, ou quero fazer um negócio melhor do que meus antepassados faziam. Não, quero jogar o jogo, né? Você falou, mas você está se tornando o último segurador da família. Cara, eu não tinha parado para pensar nisso, cara. Porque eu tô tão... Realmente, eu não tinha. Eu fiquei até depois assim meio estabilizado quando você falou isso antes daqui da gente chegar, mas, cara, esse é o jogo que eu tô jogando, cara. E é a única coisa que eu sei fazer também, tá? Não me pede para fazer outra coisa. Só que pessoas mais competentes trabalhando comigo. E você citou várias vezes aqui na história que a gente foi contando, mencionando o IPO. Qual que foi ou qual vem sendo a importância do IPO para você? Putz, cara, o IPO... Eu acho que o IPO está sendo a minha grande chave para eu conseguir ter sanidade e lucidez. Sanidade de entender quem eu sou. Expor minha vulnerabilidade, que você até percebeu, você abre o peito e fala, não tem o menor constrangimento com isso. E expondo minha vulnerabilidade me ajuda a ter sanidade. Sanidade é felicidade. Todo mundo fala, eu quero ser feliz. Começa acessando o som, bota os 2 pés, se olha pelado no espelho, né, na hora de manhã e fala, quem eu sou? Você não é nada.
No fundo, não somos nada. Poder econômico e político é efêmero. Dinheiro não aceita desaforo e poder político é o que dá naquele momento, né? O mundo gira, né? Então, e o mundo gira mesmo. A vida me ensinou que o mundo gira. E a parte da lucidez é enxergar o outro, né? Enxergar o que está em volta e tentar entender sem julgar. O francês, você me perguntou no começo qual que é a grande diferença. O francês, o parisiense, tem um senso crítico elevado. Eu tinha um senso crítico elevado. Porque é uma arrogância de você achar que você pode julgar seu interlocutor, uma pessoa que você nem conhece, você tem opinião sobre tudo. Porque na cultura francesa, ter opinião sobre tudo quer dizer que você é instruído, que você é culto e que você sabe das coisas, então você é inteligente. Na cultura brasileira, é arrogante, prepotente, posso usar uma palavra aqui, babaca. Então, como é que fica no meio do caminho e fica quieto? Então, isso me ensinou muito. Então, o IPO me ajudou muito nisso. E a questão do fórum, né? Não sei se os ouvintes sabem, o IPO é uma organização de jovem presidente e é um momento ali que eu chamo que que te permite você trocar ideias, né, num ambiente de confidencialidade total, e o fórum, né, que a gente se reúne uma vez por mês, de 4 horas, super organizado, modelo americano, cheio de metodologia, cheio de regrinha, mas as regras estão aí para trabalhar na produtividade, na eficiência. Cara, eu tenho amigos, eu fiz amigos depois dos 40, e impressionante, o nível de intimidade, de confiança e de troca me ajuda a refletir, né? Eu acho que a reflexão ajuda a ter a sanidade, a lucidez para a gente caminhar. Então, eu sou grato ao IPO e é o famoso, quanto mais você se dá ao IPO, mais você recebe. Estou recebendo muito do IPO. E olhando agora para a tua história de vida, qual que foi o maior aprendizado de vida que te transformou na pessoa que você é hoje? Eu acho que o maior aprendizado de vida foi... Como eu falei, eu tomei umas porradas na vida, mas a maior, tá tudo bem, minha filha tem... É engraçado, né? Nasceu há uns 7 anos. Quando você passa por uma dor pessoal relevante, você vê que o poder econômico e político não serve para nada. Por mais que o assunto tenha terminado muito bem, e ela está ótima hoje, você bota a bola no meio de campo e você tem que ter humildade para reflexão. E você tendo a humildade para reflexão, você se enxerga, então você amadurece exponencialmente, né? E aí você foca no que é essencial dentro da sua vida. Dinheiro é importante? Dinheiro é consequência de trabalho bem feito. Fui criado assim. Amigos é importante, essencial. Família é importante, mais importante é ter saúde. Você tem aquele livro que eu acho que algumas pessoas já leram, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Harvard mensurou acompanhou 10 mil pessoas ao longo de 50 anos para ver o que é ser feliz, né? E quando você vai envelhecendo, as pessoas envelhecem com saúde, com felicidade, aqueles que têm melhores relações humanas, aqueles que conseguem ter melhor interatividade nas suas relações. E isso, eu não estava... Eu estou falando de um evento pessoal que aconteceu em 14, 15, né? Então nós tivemos alguns anos. Então isso foi se colocar em questão. E é isso, acho que foi uma grande virada na minha vida e uma dor transformou-se numa oportunidade para mim. Então é conceito um pouco americano. O americano vê o lado bom em tudo, né? Mesmo se tem um problema, qual que é a oportunidade? Tem um lado ruim, tem um problema, qual que é o lado bom do problema? Qual que é a oportunidade desse problema? Isso eu não sabia que eu tinha em mim. E eu fui atrás disso e hoje eu tô aqui conversando com você, cara. Então se eu tivesse ficado naquela vida e não ter tido essa caída a ficha, né? Certamente você não teria me chamado aqui achando que eu tenho uma história legal para contar, por mais que eu acho que você tem muito mais pessoas interessantes que eu para estar contando aqui e falando um pouco de si. Falando de impacto, me conta um pouco mais como é que nasceu esse projeto com o IBAMA que você tem, poxa, de olhar para animais. Eu tenho 2 coisas de impacto na minha vida pessoal, né? O corpo clínico, que salvou minha filha lá no Einstein, montou o ITACI, que é o Instituto de Tratamento de Câncer Infantil, que é o braço de oncologia pediátrica
do HC. Então, resumindo, sou conselheiro lá há 6 anos e ajudado aí na melhoria da governança, captação, recursos, são mais de 3 mil crianças atendidas no hospital público, né, por ano, então eu tenho um envolvimento, é minha bandeira pessoal, a questão da oncologia pediátrica. E eu tenho, sou um pouco hiperativo, né? Eu tive a chance de ter uma propriedade rural no interior de São Paulo já há alguns anos e eu sempre gostei muito de fauna, flora, e eu sou um teste vocacional era biologia, enfim. E aí eu ia ser biólogo, e nada a ver, acabei inseguro, e eu tenho lá um acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e nos últimos 8 anos soltei mais de 1.500 aves, né, de todos os tipos e espécies, né, aqui oriundas do interior de São Paulo, né. Tenho lá a reprodução de todas as grandes araras, 4 grandes espécies de araras brasileiras, tenho lá alguns cervídeos, né, veados campeiro e mateiro também, que a gente cuida, tem lá soltei coati. Então, eu tenho uma área de mata interessante e a gente faz esse trabalho aí de soltura e de educação nas propriedades rurais em voltas, que eu diria que é meu grande hobby, né? Então, eu adoro fazer isso, adoro ver, então a gente está expandindo também agora. E é minha terapia de final de semana também, então é bem gostoso. E eu boto lá também na propriedade, tem lá os comedouros e tudo, então é muito agradável, né? De você estar lá, e as pessoas gostam de vir no final de semana, porque você está lá no meio de um zoológico solto, né? Não tem nada preso, né? Então é muito agradável. E tudo animais oriundos de tráfico, nada comprado. O que é impressionante, né? Você tem um volume no Brasil, o tráfico de animais é o 3º maior tráfico depois de drogas e armas. Você não tinha ideia? É bizarro, é bizarro. É o 3º maior, só perde para drogas e armas, né? Então você tem no Brasil, infelizmente o Brasil tem uma fauna e uma flora espetacular, mas infelizmente ocorre que você tem aí um tráfico grande. Só que a legislação brasileira é tão draconiana hoje que se você aprender um animal silvestre, matar, você vai preso. Se você matar uma pessoa, você tem aí um veja bem, você consegue um waiver. E os animais silvestres estão voltando. Você tem aqui em São Paulo, na região aí do Parque do Ibirapuera, você vê Amazônia estiva, o papagaio verdadeiro voando. Fala, como assim? Não tinha. Tucanos voltando. Então, os animais estão voltando porque há uma conscientização no Brasil, na educação nas escolas, as pessoas, e a lei, que os animais estão voltando. E você vê casos aí de... Outro dia, esse Natal, eu perdi todos os perus de Natal lá do meu galinheiro porque o Sussuarana comeu, né? Então, a gente está nessa brincadeira lá. E a lontra comeu alguns gansos lá de Toulouse que eu tinha. Então, enfim, é o jogo da natureza. É o jogo da natureza. E pra gente fechar esse primeiro bloco, como é que tua voz interior fala com você? A voz que te dá porrada, te acelera, te motiva? Cara, tu me pegou nessa. O que me vem à cabeça em primeiro vindo de uma educação tradicional francesa, é uma voz de uma crítica relevante. Sempre pode fazer mais, não tá bom, o famoso pas mal, né? Nada mal. Tá? Você vai no restaurante na França, comida espetacular, você gostou? Pas mal, nada mal. Vai no Michelin ali. O francês nunca fala, pô, você tá gostoso pra caramba, que delícia. O francês não fala isso. Porque é uma questão blasé, uma questão de sempre raise the bar, né? Então, durante muitos anos é pas mal e é ruim. Tem uma hora que você fala cansa. Hoje minha voz interior, assim, levanta da cama que tá valendo a pena e segue esse caminho que tem alguma coisa lá na frente que vai ser bom. E não é uma questão financeira, é uma questão de qual o legado, o que você vai contar, né? E não é ego falando aqui, qual o legado que você vai deixar para a humanidade. Não é isso que eu tô falando. Mas o que eu vou deixar de bom aqui? O que eu tô fazendo de direito? Como eu serei lembrado, né? E não lembrado com uma estátua ególatra e vaidade. Não é isso, mas será que valeu a pena essa jornada? Quando a gente chega na nossa cidade, aqui eu tô 46, sou um pouquinho mais velho que você, infelizmente você tem pessoas que se vão, né? Missa de 7º dia, o pessoal brinca do escritório, pô, Gabriel, você tem uma missa de 7º dia cada 15 dias, porque eu conheço pessoas e que se foram e tudo mais, e é triste, né? Então tem uma hora que você fala assim, pô, deixa eu aproveitar isso daqui, vamos fazer o bem, dá o mesmo trabalho fazer bem e mal feito dá o mesmo trabalho. Vamos fazer o bem e bem feito. Uhum. Aí vai. Fica mais legal. Adorei. E, Gabriel, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Boa pergunta. Depende muito
Eu geralmente me interesso mais sobre a vida pessoal da pessoa e o que ela fez na vida para chegar até aquele momento, estar sentado ali na minha frente conversando. Não questão de currículo, não questão, mas eu quero saber da vida pessoal. O que deixa a pessoa, o que tira a pessoa da cama de manhã. E eu tento entender também as relações que ela tem, estrutura social, no sentido família, amigos, dinâmica. E eu sempre pergunto assim, cara, qual foi a maior cagada que você fez da sua vida? Se o cara fala, como assim? Desculpa, pode falar cagada aqui? Vambora. Qual foi a maior cagada que você fez? Qual que é aquela coisa que você fala, puta que pariu, fiz merda aqui. O que você fez de errado assim na vida? Eu tenho uma lista colossal, então acho que é por isso que eu pergunto. Mas eu tento entender e como é que ela reagiu a isso, como é que ela lidou com isso. Porque todo mundo se vende, né? Entrevista de emprego é dois mentirosos conversando, né? Vamos lá, né? Conversa de mentiroso. Então, tento saber os podres da pessoa, porque aí você começa a entender a pessoa. Entendendo a pessoa, depois é criar um vínculo, né? E eu, como eu gosto de mostrar, depois quando a pessoa entra, eu demonstro minha vulnerabilidade, eu quero que a pessoa demonstre ela para a gente criar um vínculo de confiança, um laço de confiança. Nessa linha, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Pessoa que mente. A única coisa que eu penso quando a pessoa está comigo, eu falo, cara, me fala a verdade. Se você fez alguma besteira, se você matou alguém, se você está saindo daqui porque você está indo ver tua namorada, vai ver, não mente para mim. A única coisa que eu peço é não minta. Joga jogo. Pô, Gabriel, quanto mais agora no mundo digital, mas antes quando eu trabalhava em escritório físico, cara, você tá afim de sair agora e voltar da terça-feira da semana que vem, porque você vai viajar e você garante que você vai entregar, cara, tudo bem. Não tem uma mentalidade operário comigo, sabe? Revolução industrial, tem horror a isso. Joga o jogo. Tem que se divertir trabalhando, entendeu? O trabalho não tem que ser uma obrigação, uma visão operária, senão não é legal, entendeu? Eu acho que não tem a ver esse valor comigo. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Cara, a lista é grande de que não gosta de mim, tá? A minha também. Se chamar minha mulher, então, cara, a lista fica muito maior. Não, aquela coisa, a pessoa que todo mundo gosta, eu acho estranho, entendeu? Eu acho que é uma pessoa muito política, todo mundo gosta, às vezes as pessoas não entendem. Eu acho que as pessoas não gostam porque eu acho que no passado eu era muito francês, muito direto. Na cultura brasileira, pega mal. E um pouco ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa e tenho trabalho. Eu acho que uma das minhas grandes fraquezas é a minha ansiedade, que eu acho que evoluiu positivamente nesses últimos anos. Então, quando você é ansioso e um pouco transparente, porque eu sou, geralmente as pessoas trazem para o pessoal e nunca para o problema, né? Então, eu acho que seria uma característica que as pessoas falam, pô... Eu gostei do que você falou sobre todo mundo gostar. Tem uma frase que eu adoro, que é de um amigo, Renato Mandaliti, que é do meu fórum, inclusive, que ele fala que concordância plena é sabotagem. Super. E eu concordo muito com isso. Alguém concorda sempre contigo, tá tudo sempre ali, pô, tem alguma coisa ali. Pra mim é bagre ensaboado. E na ISA eu vou te dizer que ninguém concorda comigo. Sou desafiado o dia inteiro. Escuto, mas aí a discussão é positiva porque o final é para elevar, né, o que a gente está fazendo. Se você, famosa frase, você contrata pessoas que você tem que dizer o que fazerem, pô, tá errado, cara. Contrate pessoas que te digam o que fazer e que te questionem. E que façam, né? Não, que façam, que te questionem e você fala, putz, cara, que mala, mas tem razão. Então é isso, mas eu não gosto de pessoas que concordam com todo mundo e não gosto de pessoas passivas, bagre ensaboado, porque eu acho superficial, não confio. Eu gosto de sentar aqui, vamos tomar um Negroni, né? E a gente conversa. Aliás, tem história, hein? Tem história, vamos tomar uns Negroni aqui, tomo um Negroni e já estou chamando periquito meu louro, né? Não tem a menor resistência para álcool. Mas é isso, cara, é jogar o jogo. Eu também, eu tomo só um Negroni e tá tudo certo. Eu não vou responder aqui na frente dos seus ouvintes, não, mas eu não te acompanho nessa não, cara. E o que você gostaria de perguntar pro Baza, Red Hunter? O que eu gostaria de perguntar pro Baza? Cara, a primeira coisa que me veio à cabeça é por que você me chamou? Sério, eu acho que por que você chamou? Mas não, acho que, tirando, isso é uma resposta depois você me dá na física, mas eu acho que a pergunta que me vem aqui é como é que você vê essa evolução das relações de trabalho, né, que são as grandes lideranças nesse país de headhunter, né? Como é que você vê a evolução de hoje, daqui para frente, de hoje para os próximos 3, 5 anos, que já é uma coisa, das relações de trabalho das pessoas, da questão do trabalho híbrido, vai voltar tudo para o escritório. Como é que você vê isso?
Então, vou perguntar aqui para o Baza profissional. O que eu vejo, acho que o primeiro é que eu não gosto de resposta nem solução enlatada. O que mais dá manchete de jornal, agora é tudo híbrido, não, agora todo mundo volta presencial, não, agora é tudo virtual. Como se houvesse uma receita que funciona para cada empresa. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, eu tenho muita preocupação com esse lance muito virtual. E por quê? Eu acho que tem empresas onde as pessoas só têm conversado para falar de problema. Porque o virtual, se você olhar, a pessoa só encontra o outro para falar de problema. Você não tem a relação de um almoço, de um café, que você sai do dia a dia do problema, e a construção de relações é um desafio. Me preocupa também muito a questão da construção de cultura, que a gente já falou aqui. Sim. Pô, você falar uma empresa que hoje tem aí um turnover médio, vai de 15%, vai de 10% a 15%, vamos falar 15% para facilitar a conta aqui. Eu estou falando que em 3 anos você mudou metade da empresa. Sim. Como é que você mantém uma cultura? Como é que você tem a construção? Então, eu particularmente, quando eu olho para os modelos de trabalho, para mim, eu acho que cada vez mais a gente vai sair, eu adorei quando você traz, porque eu também sou completamente contra esse modelo de revolução industrial, controla a hora. É muito mais fácil ser gestor nesse ambiente, né? Porque você controla a hora que sai, a hora que chega, se a pessoa tá mostrando movimento, fingindo que está trabalhando lá, teoricamente está tudo certo. Agora, a hora que você racionaliza, entende assim, peraí, quais são as entregas de cada um? Como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou integrar o time? Como é que eu vou fazer para que quando as pessoas estão no escritório que faça sentido? Pô, ficou mais difícil ser líder agora. Aí vamos colocar mais elementos, vamos colocar diversidade. Como é que você coloca pessoas com criações ou com cabeças diferentes e que tenham espaço para questionar? Pô, ficou mais difícil. Pô, mas peraí, agora um ambiente de vulnerabilidade onde não tem mais super-herói, super-heroína, as pessoas trazem aqui a situação, mas existe uma diferença entre você demonstrar vulnerabilidade e você se ausentar como líder de dar os caminhos e se responsabilizar pelos caminhos. Sim. Então eu acho que aí é onde efetivamente mudou o patamar do que se espera de um líder. E aí não vamos colocar essa conta só nos novos modelos de trabalho. Poxa, é o líder aqui para colocar a dinâmica onde todo mundo se sinta bem, porque você precisa do cérebro de todo mundo. Sim. Esse, para mim, são os elementos do que eu vejo. Não, obrigado. E, Gabi, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu sou autêntico. E qual foi o maior perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Ixi. No mundo corporativo. Caramba. Que eu possa falar aqui. Cara, eu tenho que pensar agora. Peraí. Vou precisar de um minutinho. Rasgou a calça, gaguejou, passou vergonha. Cara, eu tomei um trote uma vez. É engraçado para os outros, para mim, eu tinha acabado de assumir uma diretoria nova na Sul América e o antigo gestor tinha feito lá seguro, só para explicar para os ouvintes, né? A indústria tradicional de seguros, a seguradora, ela faz o produto, ou seja, ela toma o risco, e o cliente dela é o corretor de seguros, que é o distribuidor. Então, o negócio da seguradora é a distribuição de seguro via corretor. Esse é o business de uma seguradora. Sabe? É sempre muito importante saber qual business você está. A seguradora é isso. E o corretor de seguro é dono do cliente que paga a conta. Tá? Então, a seguradora está distante do cliente final. O mercado tradicional está evoluindo, mas tem uma distância. E aí eu assumi uma diretoria e o cara anterior, que hoje mora nos Estados Unidos, um grande amigo, tinha feito uma campanha que saiu aquelas 50 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, não sei o quê, e ele tinha tido uma ideia, que eu peguei o legado, de umas caixas bacanas, com o logo da empresa que eu trabalhava lá, com uma questão de bem-estar, não sei o quê, que era tudo próximo, e mandou para essas empresas, só que ele tinha uma agenda de ir lá, como executivo, apresentar a caixa. E você abria a caixa e tinha um áudio do vice-presidente da época, com uma voz em um português, um sotaque aí do interior de São Paulo. E eu peguei esse pepino e o pessoal vai lá, ou seja, trote. E eu fui lá com o diretor regional numa empresa perto de Campinas e levar a caixa. Eu não conheci. Sabe quando você não entende direito, você vai indo? Cara, cheguei lá na frente de uma empresa mega e conhecia lá a pessoa, o
CFO, na hora de abrir a caixa, entra o áudio dá errado, não sei o quê. Eu me senti assim, e o cara regional, que sabia da coisa, estava rindo, né? Então, só para dizer que o príncipe herdeiro foi tomado um trote dentro de um negócio assim. Foi engraçado. Na hora eu chorava de rir. Falei, cara, era para dar errado. O CFO olhou e falou, pô, vocês estão tomando meu tempo, mas é engraçado, entendeu? Eu joguei os... Cara, eu tô tomando trote, sabe? A melhor forma de se acabar com boatos, conta ele. Aí quebra todo mundo, né? Mas foi engraçado o negócio. Mas foi divertido. Estou resumindo aqui, não estou citando o nome das pessoas, nem da empresa, mas foi um negócio. Acabamos almoçando com o cara, foi divertido. Sabe? Acabou evoluindo, mas deu certo porque eu fui autêntico, quebrei o jogo, aí dei uma risada boa nesse assunto aí. Não é... Mercado de seguros não tem coisas assim tão divertidas quanto os mercados, mas foi uma situação inusitada, assim. Enfim. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode te jogar lá que você brilha? Que eu brilhe? Vai parecer vaidoso isso, não sei, mas me bota num palco que eu consigo motivar a galera, sei falar perante o público. Eu consigo estar numa posição... Eu era muito tímido quando eu era adolescente, muito tímido. Eu era uma criança tímida, um adolescente tímido. E depois de velho, eu acho que eu sei falar muito bem publicamente. Então não é que é questão de brilho, eu acho que eu consigo ocupar um espaço do jeito que eu sou. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Umas verdades que as pessoas não costumam dizer para mim ou para elas? Ou... Não dizem de maneira geral. Uma para as outras e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que ter humildade, cara. Humildade e você reconhecer suas fraquezas. Saber no que você não sabe fazer e delegar. Eu acho que você quer ter sucesso, tenha pessoas mais competentes, mas delegue e fale para eles, eu não sei fazer isso direito. Eu entendo como fazer, mas eu não sei fazer direito. E você faz melhor do que eu. Aí a pessoa te olha, como assim? Mas você, pô, montei a seguradora, eu delego. E falo assim, cara, eu não sei fazer, mas eu acompanho, eu olho. E às vezes eu pego o negócio, a pessoa saca, a pessoa corrige. Então, é uma questão de você ter a humildade de mostrar que é muito questão de perfil também, né? Um perfil de mão de obra mais sério, mais maduro, mais instruído. Mas se você cria esse vínculo humano, acho que você consegue fazer a diferença, sim. Me deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Cara, eu passei um tempo aí estudando, voltei a ser estudante lá quando eu fiz o OPM, então eu estudava bem. Então, na parte acadêmica, eu acho que todo ser humano deveria, de cada 5 anos, 10 anos, refazer um curso e voltar a estudar, né? Eu acho que estudar te traz essa... Você não fica out, né? Eu acho que muito o que acontece quando a gente começa a envelhecer, que a gente acha que as gerações anteriores sei tudo, né? E você pega essas pessoas hoje acima de 50, 60 anos que estão out. Não, mas eu tenho muita experiência. Cara... passado vive o museu porque o mundo é outro. Vai falar de blockchain, criptomoeda, vai falar de coisa. As pessoas ficam inseguras. Pessoas acima de 65 não usam Waze, porque acham que a ferramenta é ruim. Então você tem que estar estudando continuamente, se capacitando continuamente, né? Então, essa parte acadêmica tenho participado, o IPO me ajuda muito a ter acesso, né, a conteúdos e tudo que eu escuto muito. Escuto muito podcast. Quando eu estou sozinho, eu estou deixando de escutar música para escutar podcast. Aí tem N podcast, N assuntos que o próprio Spotify disponibiliza e o IPO. A questão de leitura, eu te diria que esse ano tenho lido pouco, mas tem lá um backlog grande de tudo. Bem-vindo ao clube, cara. Sou igualzinho. Você vai lá minha capacidade de comprar livro é infinitamente maior do que minha capacidade de ler. Se a gente pudesse comprar o tempo junto com o livro, seria maravilhoso. A gente tem uns grandes amigos em comum, assim, que eu odeio. Que é o Stanis, que é o Ivan, que é enfim, o Daniel, que, cara, os caras têm uma capacidade de leitura e de memória que eu fico assim, cara, pô, eu fico humilhado. Eu falei, cara, tô lá com uma pilha de 30 livros para ler esse ano que vai acumulando. Aí eu falo, quando é que eu vou ler isso? Porque eu também tô sem tempo. É uma questão de tempo e sentar. E meu tempo lazer é estar com meus filhos, estar lá cuidando quebrar um pouco. Então, respondendo hoje, a parte acadêmica que foi consolidada, a parte de
podcast que me ajuda, os áudios me ganham tempo no carro, ou às vezes vou a pé para o escritório. Eu tenho ido muito para a ISA, né? A gente tem um pequeno escritório no Itaim, eu vou a pé de casa, são 25 minutos a pé, e eu vou escutando e vou refletindo, e também conversando com pessoas que eu entendo são mais qualificadas, pegando você, que eu falei, pô, o que você acha disso? Trocando ideia, perguntando a opinião dos outros. Porque o mundo hoje, o mundo é dinâmico, não hoje, o mundo é dinâmico, é uma evolução constante, eu não acredito em mudança, eu acho que evolui constantemente, e você está nos grandes centros urbanos, assim como uma capital como São Paulo, que é a capital financeira brasileira, e a Nova York dos trópicos, que eu chamo São Paulo, e você está com proximidade dessas lideranças, proximidade de acesso à informação, e usar isso a seu favor ajuda muito a você a estar atualizado. E também eu leio compulsivamente todas as matérias, jornais, estatísticas e tudo. Então é um pouco isso, entendeu? Não tem uma fórmula, agora eu vou estudar tal vertical. Eu não sou tão organizado nisso. Porque o meu tempo hoje, o meu momento é execução. E quem sabe eu consigo tirar uns dias de férias em janeiro. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. 3 pessoas bacanas. Eu acho que você poderia entrevistar o Daniel Campos, da AkzoNobel, que por acaso é do meu fórum, que é um grande amigo, um ser humano diferenciado. Eu acho que você vai ver que você teve o stand, depois caiu o nível comigo e vai subir altamente o nível com ele. Eu acredito que se você... Tem um cara que eu acho muito bacana, que se reinventou, tem uma história de vida legal, que é o Ricardo Roldão, da Roldão Atacadista. É um cara que eu tenho muito respeito pela história de vida dele. E eu escutei um podcast dele uma vez, eu gostei muito, e ele está num momento de transformação de novo do business. Ele saiu do business e voltou para o business. Acho que é um momento interessante. Deixa eu pensar aqui. Estou te dando perfis bem diferentes. Tem o Maurício Russomano, da Unipar. O Maurício é um cara que está num processo na liderança da Unipar, que é uma empresa brasileira de petroquímicos, que o grande público não conhece, mas que fornece insumos químicos para praticamente tudo que tem em volta dessa mesa aqui, e estão fazendo investimento relevante no Brasil. Acho que são 3 perfis aí que vêm de cabeça, bem diferente, atividades econômicas diferentes, né? Então, é isso. E para a gente fechar aqui, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é você estar são, e sanidade passa por um equilíbrio, vida pessoal, vida profissional e equilíbrio emocional, né? Desculpa. Felicidade é sanidade, a sanidade passa por um tripé: vida pessoal, social, família e trabalho, né? E você estar vivendo de forma equilibrada, assim, esse tripé, não sei se os 3 exemplos é bom de tripé, mas eu acho que você ter equilíbrio em tudo, você nunca vai estar no top nos 3, mas você saber lidar com os desafios e ter o equilíbrio emocional de saber lidar com os problemas. Viver é uma coisa muito difícil. O vegetar é fácil, você vai, né? Que nem a anêmona que vai, mas viver e ser protagonista. É difícil, a maior parte das pessoas existem apenas. A maior parte das pessoas, eu diria que 90% das pessoas existem. Viver é difícil. A vida não é fácil. Então, se você quer viver, cara, vale a pena. Vai atrás dos seus sonhos, vale a pena, mas não vai ser fácil. E as pessoas admiram as pessoas que vivem, não as que existem. Por quê? Porque eles tiveram coragem de fazer. Então o pessoal fala, você tem coragem de ter largado o Olympus. Cara, sei lá, eu fiz o que eu achava que era certo. Ah, mas é corajoso. Eu não me acho um cara corajoso. Mas estou aqui hoje conversando com você. Obrigado. Sensacional, adorei. Antes da gente terminar aqui, tem um presente pela sua participação aqui no podcast. Um óculos da Zeiss aqui. A Marchon, que é o nosso grande parceiro. O Marcelo Kitsuda, que você conhece ele aí, da Marchon. Eles são fabricantes e distribuidores dos óculos da Zeiss. Eles sempre dão uma stalkeada aí no perfil do convidado aí, ó. Tá selecionaram bom. Esse modelo aí pra você, ó. Ficou bom, pô. Acertaram bom. Aí, ó. Não, o óculos tá bom, a cara continua feia. Muito bom. E pra gente fechar aqui, Gabi, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente?
Cara, eu sempre falo na ISA que eu estou um WhatsApp de distância, né? Então, a minha grande frase é: eu estou um WhatsApp de distância, o WhatsApp é fácil. Me encontrar é gabriel@isa.com.vc, ISA com você, né? A gente lançou a empresa assim. Estamos aí, não sei, LinkedIn, mas eu olho pouco LinkedIn, tá? Muita gente manda mensagem, eu sou ruim nisso, tá? Não estou realmente focado na execução. Mas eu estou um WhatsApp de distância, não é? Mas tenho prioridades aí na execução e família, mas... Muito bom, adorei. Pô, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo aqui que está nos escutando aqui saiu com páginas e páginas de anotações aqui, muitos insights, muito legal mesmo, cara. Valeu, obrigado por abrir tua agenda aqui, ó. Não, obrigado pelos óculos aqui, me dei bem. Valeu. Valeu.